Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre cardiopatias congênitas. E nesse módulo 2, a gente vai abordar as cardiopatias congênitas acianóticas mais frequentes em nosso meio, tá? Que são a persistência do canal arterial, a comunicação interventricular e a comunicação interatrial. Elas não estão aqui em ordem de frequência, certo? Estão aqui em ordem didática. Vamos começar falando da persistência do canal arterial. E para a gente falar da persistência do canal arterial, eu preciso que vocês se lembrem lá da êmbrio, né, da circulação fetal. A gente tem que relembrar a circulação fetal. E na circulação fetal, a gente tem três estruturas básicas que elas estão presentes na vida intraútero, mas que devem desaparecer após o nascimento. Quem são elas? O ducto venoso, o forame oval e o ducto arterioso, que a gente chama de canal arterial. Eu tenho certeza que todo mundo lembra disso, né? Mas vamos revisar. Acompanha aqui comigo. Olha só. Aqui tá a placenta, certo? Deixa eu só ver se vocês estão vendo minha setinha, tá tudo beleza? Aqui tá a placenta. Então, a gente tem aqui, ó, a veia umbilical. O sangue vem oxigenado aqui pela veia umbilical. Quando chega no fígado, para evitar que todo esse fluxo sanguíneo vá para o fígado, que é desnecessário, né? A gente tem o primeiro artifício da circulação fetal, que é quem? O ducto venoso. Ó, ele faz essa ponte aqui entre a veia umbilical e a veia cava inferior, certo? Então, parte do sangue oxigenado que vem da placenta vai para o fígado, para nutrir o fígado, e a outra parte passa através do ducto venoso para a veia cava inferior e daí vai para o átrio direito. Vamos ampliar a imagem para a gente dar seguimento. Então, quando esse sangue chega aqui no átrio direito, bem na frente dele, eu vou ter a segunda estrutura da circulação intraútero, que é quem? O forame oval. Né? Tá aqui o forame oval. Assim, boa parte do sangue oxigenado que vem lá da placenta, ao chegar no átrio direito, passa para o átrio esquerdo através do forame oval. O restante do sangue se junta com o sangue que vem aqui, ó, da veia cava superior e vai para o ventrículo direito. Então, no ventrículo direito, eu tenho sangue parcialmente oxigenado, né? Do VD, esse sangue vai para onde? Do VD vai para a artéria pulmonar, que está passando aqui por trás, ó, aqui na frente a gente vê, tá? Então, vai através da artéria pulmonar, esse sangue vai para os pulmões. Só que a gente tem que lembrar, gente, que lá na vida intrauterina, os vasos pulmonares, né, eles estão o quê? Fechados. A resistência vascular pulmonar, ela é alta. E aí vai entrar a terceira estrutura intraútero para a circulação fetal, que é quem? Aqui, ó, o canal arterial, ou ducto arterioso, né? Através dele, parte do sangue oxigenado, que iria para o pulmão, é desviado para a aorta, certo? Então, quando o bebê nasce, essas estruturas geralmente se fecham, né? O canal arterial especificamente, que é esse último que a gente viu, vai fechar aí nos primeiros dias, entre as primeiras horas e os primeiros dias de vida, e vai virar o ligamento arterioso. E quando esse canal não se fecha, o que é que acontece? Justamente a persistência do canal arterial. Então, dentro do útero, como a resistência vascular pulmonar é grande, o sangue ele é desviado, né, de onde? Da artéria pulmonar para a aorta. Só que quando o bebê nasce, que os pulmões enchem de ar, a resistência vascular pulmonar vai caindo, fica menor que a pressão da aorta, então o fluxo que antes dentro da barriga era predominantemente da artéria pulmonar para a aorta, passa a ser aqui, ó, da aorta para a artéria pulmonar predominantemente. E aí? E aí que esse pulmão que vai receber, né, esse pulmão desse bebê que acabou de nascer, ele vai receber o sangue que vem do ventrículo direito, mais esse sangue extra que vem através do canal arterial que não fechou, né, vem da aorta para o pulmão. Então, isso vai gerar o quê? Um hiperfluxo pulmonar, concordam? Portanto, a persistência do canal arterial é uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, certo? E aí, o que é que acontece? Do pulmão, o sangue segue para onde? Pelas veias pulmonares, para quê? Para o átrio esquerdo.
Então, a gente pode dizer que, né, a comunicação do pulmão ela é feita diretamente com o átrio esquerdo. Porque a gente não tem, gente, válvulas, eu não tenho nada que limite essa comunicação. Né? Então, o capilar pulmonar e o átrio esquerdo, eles funcionam mais ou menos como vasos comunicantes, ok? Então, se o fluxo, se o volume de sangue, se a pressão aumenta no capilar pulmonar, contiguamente eu terei aumento de volume, aumento de fluxo, aumento de pressão no átrio esquerdo, certo? Então, isso vai nortear a sintomatologia do meu paciente. E esse quadro clínico vai depender de quê? Vai depender do tamanho do canal. Se eu tenho um canal muito pequeno, que passa pouco fluxo, eu praticamente, né, não vou ter sintoma. Se eu tenho também outras morbidades, será que eu tenho algum outro defeito cardíaco? Porque a pestícia do canal arterial, raramente ela vem sozinha, geralmente vem associada a um outro defeito, né? Mas, basicamente, o meu quadro clínico vai ser o quadro clínico de uma doença que apresenta um aumento do fluxo pulmonar. Né? E o que é que esse hiperfluxo pulmonar pode causar? Pode causar taquipneia, né, que é o cansaço, pode causar pneumonias de repetição, pode haver aumento das câmaras esquerdas. Lembra que o átrio esquerdo é vaso contíguo ao capilar pulmonar, né? Pode haver aumento do trabalho cardíaco e com isso taquicardia, certo? A gente pode, na ausculta, classicamente a gente tem esse sopro que a gente chama sopro contínuo, ou um sopro cisto-diastólico, que é mais audível geralmente no foco pulmonar. Esse sopro também é chamado de sopro em maquinaria, né? Porque faz chu, 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 chu. E por que isso acontece? Acontece porque, ó, vem aqui comigo. Na sístole, né? O sangue ele passa da aorta para a artéria pulmonar. Mas na diástole, tá? Quando a pressão na aorta diminui, como o fluxo e talvez a pressão, né, no pulmão está aumentado, porque esse fluxo já está, eu já gerei um hiperfluxo no pulmão, né, eu posso ter o desvio do sangue no sentido contrário, do pulmão para a aorta. Então eu faço certo? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. E então eu posso ter esse sopro contínuo. Nem sempre a gente ausculta assim, mas se eu tiver um canal grande com muita repercussão, geralmente a gente vai ter sopro cisto-diastólico ou contínuo. E né, ida, esse fluxo bidirecional, vamos dizer assim, vai gerar o que a gente chama de pulso periférico amplo. Por quê? Porque lembra da onda de pulso, né, aquela onda que parece, né, uma montanha russa? Então, quando o pico de pulso durante a sístole, né, que o coração contrai, que eu impulsiono o meu fluxo, a ondinha vai subindo, certo? Quando a onda vai descer, o que é que acontece aqui? A diástole, né? Então a pressão dentro da aorta diminui e a artéria pulmonar joga um pouquinho de sangue para a diástole. Então na onda de pulso, quando o pulso vai cair, ele demora mais um pouquinho e então diminui. Entendeu? Então é um pulso que a gente chama que fica mais amplo. Isso é bem difícil da gente observar, né, na prática clínica, mas é importante que vocês saibam que esse pulso amplo, né, que esse sopro contínuo, esse sopro cisto-diastólico é muito característico da pestícia do canal arterial, certo? Além disso, a gente ainda pode ter uma hiperfonese de B2, né, do foco pulmonar. Quem é B2? Lembra quem é que faz o som de B2? É o fechamento da aorta e da artéria pulmonar. Né? Então, se eu tenho um pulmão congesto, se eu tenho um fluxo aumentado, ou se eu tenho uma pressão pulmonar que é aumentada, essa minha válvula vai fechar com mais força. E eu vou ter um som mais audível, certo? Vai gerar um som mais forte. Combinado? Então, resumindo, o que é que o PCA pode causar? Né? Dependendo do canal, do tamanho do canal, né? Vai gerar um hiperfluxo pulmonar, sintomas de hiperfluxo pulmonar, cansaço, congestão, às vezes dificuldade de ganhar peso, eu posso ter taquicardia, aumento de câmaras, direita ou esquerda? Câmaras esquerdas, não é isso? Além disso, eu posso ter o sopro cisto diastólico e hiperfonese de B2, certo? Que exames a gente solicita, né, para avaliar uma criança
que chega com esse quadro clínico. No eletrocardiograma vai ser normal, na maioria das vezes. No raio-x a gente pode ver um aumento de área cardíaca, né, com aumento de câmaras esquerdas, um hiperfluxo pulmonar, pulmãozinho congesto, mas o que vai fechar o diagnóstico mesmo é o ecocardiograma, tá certo? E uma vez diagnosticado canal arterial patente, né, ou persistente, como é que a gente vai tratar? Eu posso ter tratamento clínico, principalmente em prematuros, nos quais a gente pode usar anti-inflamatórios, ibuprofeno, a indometacina e mais recentemente estudos mostrando o paracetamol, tá? Por quê que a gente pode usar essas drogas para tentar fechar o canal? Porque essas medicações, elas atuam reduzindo a produção de prostaglandina. E o canal arterial, ele é dependente de prostaglandina para se manter aberto. Então, uma vez que essa produção é inibida, eu vou ter contração e fechamento do canal, tá? Por isso que gestantes não devem utilizar anti-inflamatórios, tá bom? Porque pode promover o fechamento do canal arterial ainda dentro da barriga, né, no fetinho, e isso vai provocar a descompensação, às vezes até a morte do feto, tá bom? Nas crianças maiores ou naquelas que não responderam ao tratamento clínico, tratamento cirúrgico, que pode ser por cirurgia aberta ou endovascular, ok? Então, estamos conversados sobre persistência do canal arterial, vamos falar agora um pouquinho da comunicação interventricular. Então, a comunicação interventricular nada mais é do que uma comunicação entre os ventrículos, né? Ou seja, uma falha no septo interventricular. É a mais frequente das cardiopatias congênitas, tá? Ela vai atingir aí cerca de 2 a 3 crianças em cada 1.000 nascidos vivos, né? E vai corresponder a cerca de 40% de todas as cardiopatias congênitas. Não tem predomínio de sexo, tá bom? E aqui eu coloquei um esqueminha só para vocês visualizarem e terem noção do que é que, quando a gente pega um laudo de eco, que vem descrevendo o tipo de comunicação, para a gente ter uma visualização, né, do que é que aquele laudo está descrevendo. Então, lembra que o septo interventricular, ele vai ter uma parte mais muscular e eu vou ter uma parte, né, mais perimembranosa, que é mais perto das válvulas atrioventriculares, tá? Então, eu posso ter uma comunicação interventricular perimembranosa, lá na parte membranosa do septo. Eu posso ter uma CIV muscular, né? E eu ainda posso ter uma CIV ó, lá em cima, pertinho da desembocadura da aorta, que é uma CIV subarterial, tá bom? Ok? Então, para a gente entender a fisiopatologia, o que é que acontece na CIV, a gente tem que lembrar que, normalmente, a pressão é maior do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado esquerdo, exatamente. Então, se o fluxo, a pressão é maior do lado esquerdo e eu tenho um defeito no septo, o fluxo ele é predominantemente da esquerda para a direita. Assim, esse VD vai receber o sangue que vem aqui, ó, do átrio direito, e o sangue que vem do ventrículo esquerdo, né, através desse shunt. Quando a gente vê esse esquema, vem na nossa cabeça o quê? O VD vai começar a dilatar, aumentar para acolher todo esse sangue, né? Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a musculatura, o VD, ele é musculoso, né? Ele tem uma musculatura importante. Então, a princípio, o que é que ele faz? Pega esse fluxo e joga para frente, e joga para a artéria pulmonar, que é mais frágil, vamos dizer assim, né, do que essa estrutura muscular do VD. Então, a gente pode dizer que a CIV, ela é uma cardiopatia de quê? De hiperfluxo pulmonar, né? E aí, a sintomatologia, o quadro clínico, vai parecer muito com o quadro clínico do que a gente acabou de ver, do canal arterial. Lembra porque eu tenho um fluxo aumentado para o pulmão, que pode se estender contiguamente para onde? Para as câmaras esquerdas, né? Então, quando eu tenho uma comunicação interventricular, geralmente eu não vou ter aumento inicial de câmaras direitas, eu vou ter aumento inicial de câmaras esquerdas, certo? Entenderam? E esse quadro clínico vai depender, gente, do tamanho do defeito. Se eu tiver uma CIV pequenininha, um shunt pequeno, praticamente sem repercussão, o paciente pode ser assintomático. Eu, ao escutar um sopro, faço o exame, vejo lá que tem CIV, mas essa criança vai ser só acompanhada, né? Se eu tenho uma CIV moderada, eu vou ter um shunt moderado, vou ter um fluxo pulmonar aumentado moderadamente, né? Posso ter aumento das cavidades esquerdas,
e posso ter sintomas de hiperfluxo pulmonar, dispneia aos esforços, sudorese, pneumonia de repetição, dificuldade dessa criança de ganhar peso. No exame físico, um sopro sistólico, né, do próprio defeito, e uma B2 hiperfonética que a gente já discutiu quando a gente falou de canal arterial. Eu não vou repetir aqui, tá bom? Se a CIV for grande, eu tenho um shunt grande, praticamente não restritivo, né? Eu não tenho diferença, eu não tenho vamos dizer assim, uma restrição, eu tenho quase que uma mistura comum. E o aumento do fluxo nesse pulmão vai ser muito grande. Eu vou ter um aumento importante das câmaras esquerdas, vou ter ainda mais dispneia aos esforços, ainda mais sudorese, pneumonia de repetição, né? Eu posso ter um diâmetro antero-posterior do tórax aumentado, porque lembra que as câmaras esquerdas elas são mais anteriores, né, que as câmaras direitas. Então, uma vez que esse átrio esquerdo, que esse ventrículo esquerdo começam a aumentar de tamanho, eu posso jogar esse diâmetro antero-posterior do tórax, alargar, né, esse diâmetro antero-posterior do tórax da criança que está em desenvolvimento, tá? E uma B2 muito hiperfonética, tá? Quanto aos exames, no raio-x, congestão pulmonar, aumento de área cardíaca. No eletrocardiograma, se a CIV for pequena, ele pode ser normal, ou eu posso ter até uma sobrecarga ventricular, se for uma CIV muito grande, né? E o diagnóstico, para fechar diagnóstico, realmente o ecocardiograma, ó, aqui, ó, né? Átrio direito, ventrículo esquerdo aqui, ó, um defeito lá em cima, um defeito o quê? Uma CIV perimembranosa, né? Lá na parte membranosa do septo. Tá certo, gente? E aí, para a gente finalizar, rapidinho, vamos falar de comunicação interatrial. A comunicação interatrial, ela geralmente acomete menos de 1 para cada 1.000 nascidos vivos, corresponde a cerca de 99% das cardiopatias congênitas e tem predomínio pelo sexo feminino, tá? Lembrar que é um defeito do septo interatrial. E aqui, ó, só para vocês visualizarem, aqui eu tenho um átrio aberto, né? Meu átrio direito aberto aqui. E as diferentes localizações das comunicações. Eu posso ter uma CIA ósteo primo, uma CIA ósteo secundo, uma CIA de seio venoso, tá? Uma CIA de seio coronário, entendeu? Então, só para vocês visualizarem e saberem o que estão lendo quando pegarem um laudo de eco. Quando a gente fala de quadro clínico, a gente vai ter que, né, entender e buscar a fisiopatologia. Então, lembra, o que é que acontece? A pressão é maior nas câmaras esquerdas, não é isso? Então, esse fluxo, ele vai passar da esquerda para a direita. Então, esse meu átrio direito, ele vai receber o sangue que vem das cavas e vai receber um plus, um adicional do sangue que vem aqui do ventrículo do átrio esquerdo, né? E aí, diferente do ventrículo, essa parede do meu átrio, ela não tem musculatura suficiente para jogar esse sangue para frente, né, de forma tão condizente e de se preservar. Então, o que é que acontece? Eu começo a ter uma dilatação do átrio direito, certo? E aí eu vou ter aumento do volume do átrio direito, aumento do volume do ventrículo direito, tá? E todo esse sangue que vem para cá, vai para onde? Acaba indo para o pulmão. Então, também é uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, tá? Só que lembra que o átrio, ele é mais complacente, né? Eu vou ter um hiperfluxo pulmonar, mas antes de eu aumentar as câmaras esquerdas, eu vou aumentar as câmaras direitas, porque esse meu átrio, ele é mais complacente. Então, ele consegue acolher, né, esse sangue. No exame físico, que a gente vai ter um sopro sistólico, que não é nem tanto da CIA, porque aqui a diferença de pressão não é tão grande, então praticamente não sopra, ou se soprar é muito leve. Esse sopro, ele é provocado por uma estenose relativa da artéria pulmonar. É tanto sangue, né, que esse meu ventrículo vai jogando para frente, que às vezes a artéria pulmonar ela se torna relativamente estenótica. Não porque ela de fato é, mas porque eu tenho um fluxo aumentado, tá? E outra coisa que a gente também pode ver no exame físico é um desdobramento de B2. Porque o que é que acontece? Como eu vou ter um fluxo muito grande
Ó, o átrio como vai se dilatando para receber esse sangue, né? Então, sempre eu vou ter um fluxo muito grande aqui no meu ventrículo direito. E para ele jogar todo esse sangue para a artéria pulmonar, ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo do que o meu ventrículo esquerdo precisa para jogar sangue para a aorta. Então, a válvula pulmonar, a válvula aórtica fecha e em seguida a válvula pulmonar fecha. Então, eu tenho justamente esse desdobramento de B2, né? O tum-tará, 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 que é um desdobramento que a gente encontra fisiologicamente, principalmente o quê? Na inspiração profunda. Né? Em criança é bem comum da gente escutar. Então, quando a criança inspira, o que é que acontece? A pressão negativa dentro do tórax, ela aumenta. Então, eu tenho um aumento da pressão negativa, é como se esse coração ele sugasse o sangue, né, das cavas. Uma pressão um pouco maior, acontece isso mesmo, né? E aí eu tenho um discreto aumento de fluxo no coração direito, que vai do átrio direito para o ventrículo direito, e esse ventrículo direito vai demorar um pouquinho mais, né, na sístole, até conseguir jogar todo esse sangue provocado por esse aumento da pressão negativa intratorácica para o pulmão, tá bom? Ah, Nicole, eu não entendi. Para um pouquinho, volta o vídeo e escuta novamente. E caso alguém tenha mais dúvidas, o fórum está aberto, tá, gente? Então, vocês podem parar, perguntar, e a gente vai discutindo, e às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, ok? E exame? O elétron, às vezes normal, a gente pode ter sobrecarga de câmaras direitas, né? No raio-x, uma cardiomegalia, sinais de congestão pulmonar, tá? E no ecocardiograma é que a gente vai ter, né, o diagnóstico de certeza, é o padrão ouro. Então, aqui, ó, eu tenho átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aqui é a comunicação, ó esse átrio, né, como já está bem crescido, tá certo? Uma vez diagnosticada CIA, como é que a gente trata? Geralmente, se não tiver sintomas, se for assintomático, a gente vai fazendo segmento clínico. Lembrar, gente, que a CIA, para ela descompensar na infância é muito difícil, né? Geralmente a CIA é uma doença de adulto. Às vezes os adultos nascem, não sentem nada, passam a vida inteira e aí lá na frente começa a descompensar, tá? E dependendo da presença ou não de sintomas, a gente vai indicar fazer segmento clínico ou correção cirúrgica. Se tiver repercussão hemodinâmica, está autorizado o uso de diurético, assim como na comunicação interventricular, assim como na persistência do canal arterial, que são patologias de hiperfluxo pulmonar. Então, nas patologias de hiperfluxo pulmonar, se tem repercussão dinâmica, o que é que a gente vai fazer? A gente pode tratar com diurético, porque eu vou reduzir a minha pré-carga e vou reduzir, consequentemente, o meu fluxo pulmonar, tá bom? Combinado? Então, a gente termina aqui as cardiopatias congênitas cianóticas e a gente vai para o terceiro módulo para ver as cardiopatias congênitas acianóticas. Combinado?